Fala, amigos, beleza? Como é que vocês estão aí essa noite? Espero que você esteja assistindo esse vídeo de noite, né? Se você tem coragem. Então, dando continuidade aí, né, aos nossos vídeos de arquivos obscuros, né, assombrações, coisas de terror. No episódio de hoje, tá? Vamos assistir um vídeo aí de volta, nosso amigo Mr. Assombrado. Se você quer assistir esse vídeo sem meu react, tá? Acessa o canal dele, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. E curta também o vídeo dele lá, tá? Beleza? Se você está assistindo esse vídeo até agora e não é inscrito, por gentileza, se inscreva. E nos siga também nas nossas outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram. Vambora! Coisas muito estranhas parecem estar acontecendo em um ferro velho. Opa, ferro Os velho. carros que estão no local aparentemente começam a se mover sozinhos. Um homem chamado Garcia, responsável pelo ferro velho, costuma gravar diferentes veículos para mostrar aos clientes quais peças estão disponíveis para venda. Um desses veículos era um Audi Q5, carrão. cujo proprietário havia morrido em um grave acidente. Vários clientes demonstraram interesse nas peças daquele SUV em particular. Por isso, Garcia decidiu contar um pouco sobre a história do veículo enquanto o mostrava diante da câmera. Foi então que algo realmente perturbador aconteceu. Pues no tiene nada, está todo, ya tiene, creo tiene como... ¿Dónde estás, amigo? Casi 5 años. Quase 5 años. Ya van para 5 años que... 5 años. Que el carro está aquí. Siempre lo han querido apachurrar, por eso tiene esas X. É um X ou uma cruz isso aí? Lo han querido apachurrar, pero como tiene muchas cosas buenas todavía. Aham. Tiene los switches, el volante. O volantinho tá bom, hein? Los asientos todavía están... teto... No les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video. Teto bonito também. E esse pneuzão aí? Nossa, o cara moeu o carro, né, cara? El carrito. De aquí del interior está... Ay, güey. Ih, caramba, o carro se mexendo sozinho. Ay, güey. Se quiso menear solo. Mas tem roda atrás? Ah, não, tem uma roda ali. Tem uma roda atrás ali, um pneu atrás ali. Esse é um carro... Era um carro muito bonito. Pinche susto me sacaste, man. Que passou mas ali pode ser vários fatores, né, galera? Pode ser desnível ali, alguma coisa engatada. Muitos fatores. Ya me voy, ya son las 6:59. 6:59. Ya casi falta poco para oscurecer y aquí estoy solo y ya me está dando miedo. Aí nos vemos, ya luego les... As imagens mostram claramente que não havia ninguém próximo ao veículo e nenhuma pessoa estava empurrando o carro. Também não é possível ver cordas, cabos ou qualquer outro dispositivo que pudesse explicar como o veículo começou a se mover sozinho de repente. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. O carro sequer estava com as rodas traseiras. Não, tinha uma sim. Veja o que aconteceu em seguida. Não, tem uma ali, ó. Ah, caramba, oigo ruido. Olha. ¿Qué pedo aquí? Ah, su chingada madre. ¿Y este güey que me viene siguiendo o qué? E o que vocês acham que é, galera? Comenta aí. Cabrón, ¿de dónde vas? Stop, cabrón. Aqui não tem roda mesmo. Carro, ¿qué? Mas tem aqui, ó. Tem um pneu aqui, ó. Tres pinches llantas. ¿Es el pinche radiador o qué? Nossa, meu carro, meu Deus, tá todo ferrado. Já me está dando medo. É difícil negar que os acontecimentos estranhos registrados pelo responsável pelo ferro velho são complicados de explicar. Ainda assim, deve existir alguma explicação racional para tudo isso. Alguma coisa está engatada ali, né? Aqui um dia lluvioso. Engatou a marcha. Holy shit. Se me está yendo el carro, córrele, alcánzalo. Olha lá, o bicho saiu vazado, mano. Ei! Espérate! É que o fantasma quer dar um racha aí, né, cara? Se me fue, alcánzalo, hey! Holy shit!
Lembre-se de sentar o dedo no like e Então, hypar galera, o vídeo. se o você YouTube quer assistir entende que então, você né, gosta sem os desse meus conteúdo e comentários, vai por sempre favor, te acessa notificar lá quando tiver vídeos o canal do novos. nosso amigo, Agora vou deixar na bora pro restrição daí, tá? Vambora. O primeiro achei meio fraquinho. Uma mulher chamada Sara Lupa mantém Sara. perfis no TikTok e no Instagram, onde costuma publicar vídeos de entretenimento. Ó, Dumbledore. Mas uma gravação em Eita. particular se destaca de todas as outras. O vídeo foi registrado tarde da noite por uma câmera de segurança com sensor de movimento instalada na cozinha de sua casa Que em é ali na Scottsdale. janela ali, galera? Que é Naquela aquilo? noite, Sara preparava o jantar tranquilamente quando seu cachorro começou a latir de forma insistente e a demonstrar um pessoa? comportamento inquieto. Caraca, mano, uma O pessoa. animal não tirava os olhos da porta que dava acesso ao quintal. No início, Sara não deu muita importância e apenas tentou acalmá-lo. Mas Mano, poucos acho que é um segundos homem, né? depois, uma forte batida caraca, que ecoou medo. na porta de vidro. Vamos ver, vamos ver. É pior que é um cara ali mesmo, cara. Que louco. Pera aí, deixa eu puxar aqui minha câmera. Onde que foi? Onde que foi? Ali, ó. Puta, ele entrou na Assustada, casa ainda, Sara cara. Que correu medo. pela casa enquanto chamava pelo marido. Foi então que aconteceu a parte mais assustadora. Um homem desconhecido abriu facilmente a porta de vidro de correr, que estava destrancada, e entrou tranquilamente na casa. Toda a Mano, invasão que foi doideira. registrada pela câmera de segurança. Segundo Sara, a polícia foi chamada imediatamente após o ocorrido. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O homem não roubou absolutamente nada e também não machucou ninguém. Ele simplesmente caminhou por toda a casa e Cara, pouco que perigo, depois mano, saiu meu Deus. calmamente Nossa, que pela medo. porta da frente. Quando os policiais chegaram, fizeram buscas pela propriedade, mas o invasor nunca foi encontrado. Quem era aquele homem? Por que ele entrou na casa de pessoas que não conhecia? E o que exatamente estava procurando? Até Coisas hoje, boas essas não perguntas seriam, né, continuam galera? sem resposta. Também que ela saiu correndo. Uma mulher chamada Olga mora sozinha em uma casa com seus cães e gatos, mas tranquilidade está longe de ser uma palavra que ela usaria para descrever sua vida. Segundo Olga, ela tem uma vizinha estranha que a observa constantemente e simplesmente não a deixa em paz. Qual das duas que é A mulher estranha? fica As de duas olho são. em seus movimentos, grita ameaças e algumas vezes chega até a subir em lugares mais altos apenas para conseguir enxergar o que Olga está fazendo dentro do próprio quintal. Mas um episódio em particular conseguiu assustá-la mais do que todos os outros. Caraca, é 1h da manhã, a velha tá enchendo o saco ali, meu. Vai, pelo amor de Deus. Olga, vou te dar o mesmo conselho que eu dei pra outro vídeo, tá? Compra um cachorro, Olga. Compra um cachorro e solta o cachorro em cima dessa velha maluca aí, irmão. Velha doida. Véia doida. Mete o tiro essa véia maluca. Encheu o saco aí 1h da manhã, irmão. Vai embora, vai embora. Rapa daqui, ó. Bem xerida. Puxiqueira. Por volta de 1h da madrugada, uma câmera de segurança instalada próxima ao portão da frente registrou uma cena assustadora. Uma mulher, que Olga acredita ser sua vizinha, se aproximou da casa, Mas que é ela? parou exatamente em frente à câmera e ficou encarando a lente em completo por quê? silêncio. Por quê? Ela praticamente não se movia, como se estivesse Por quê? fazendo aquilo de propósito para intimidar Olga. Que doida, E, cara. pela reação de Olga, parece que conseguiu. Para tentar afastar a visitante indesejada, Olga acionou remotamente fortes que louco, refletores que iluminaram toda a propriedade. A Só velha então foi a mulher lá se virou e foi embora. e ficou olhando. Mas de acordo com a descrição publicada por Olga em seu vídeo mais recente, a história não terminou naquela noite. Ela afirma que até hoje essa vizinha continua perseguindo e importunando ela. Que véia maluca, mano. Isso foi bom. Gostei. Por volta das 4h30 da madrugada, uma mulher chamada Jessica pelo amor de Christine Deus, saiu Jessica. de casa para deixar seus animais Quem que de sai estimação 4h30 irem da até o madrugada? quintal. A vizinhança estava completamente silenciosa. Os únicos sons que podiam ser ouvidos vinham de algumas aves noturnas ao longe. Corujas. Tudo parecia indicar que seria apenas mais uma madrugada comum e Que aquela tranquila. luzinha ali. Do outro lado da rua, 2 pontos brilhantes apareciam na Eu só vi um escuridão, só. lembrando os olhos de algum animal.
Jessica não deu muita importância para aquilo, principalmente porque estava completamente distraída mexendo no celular. Mas apenas alguns segundos depois, o silêncio foi quebrado. Eu tô vendo um ponto só longe lá. Apagou. Voltou. Ah, tem mais um agora, tem mais um. Ah, deve ser um animalzinho. Tem uma raposa, sei lá. Eita, que susto. Caraca, que susto, mano. Vambora, vambora. Vambora, cambada. Vambora. O cachorro tá bem de boa lá, né? Come on! Um grito extremamente alto e assustador ecoou pela região, fazendo Jessica paralisar de medo. Segundo ela, nunca havia escutado nada parecido em toda a sua vida. Seja qual fosse o animal responsável por aquele som, o grito foi tão aterrorizante que Jessica imediatamente correu de volta para dentro de casa com seus animais. Ela conta que, desde aquela noite, passou a ter medo de sair de casa depois que escurece, pois até hoje não sabe que tipo de criatura poderia ter produzido um grito tão perturbador. Muitas pessoas nos comentários, no entanto, acreditam que o misterioso som provavelmente tenha vindo de uma raposa. Raposinha, raposinha. A mãe dela já havia ficado à beira da morte várias vezes. Em todas elas, os médicos conseguiram salvá-la. Mas, em sua última internação, infelizmente, isso não aconteceu. Após a morte da mãe, uma jovem chamada Jessica Watuniak compartilhou imagens registradas por uma câmera de segurança instalada em seu quarto. Jessica contou que ela e a mãe sempre foram muito espiritualizadas e acreditavam em sinais vindos do além. Porém, pouco tempo depois do funeral, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. No início, Jessica passou a ouvir barulhos inexplicáveis durante a noite e tentou encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Mas então, algo aconteceu e a deixou completamente abalada. Aqui, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ah, TV desligou. Será que é isso? Será que é isso? Ligou de novo. Ah, mau contato, né? Fio aí. Não pagou a conta. Não, don't do that. TV velha. Cara, deixa eu contar uma história pra vocês. Não, peraí. Eu sempre trago uma história minha, né? Claro. Eu tinha uma televisão também antiga da Philips, né? Uma das primeiras Smart que saíram, assim, né? Eu comprei ela e tudo, né? Um dia também tava assistindo uns filmes de terror. Sempre assistia filmes de terror, né? Tal. Aí uma vez, cara, ela travou numa cena. Aí começou uma gargalhada, assim, meio do mal, sabe, na televisão. Isso era umas quase 3 horas da manhã, né, mano? Cara, eu fui e puxei. Tirei ela da tomada. Nossa, morri de medo, cara, morri de medo. Mas ela era meio louca, ela travava mesmo, né? O sistema dela ali, o software dela não era bom. Ela via travando, e ela travou bem nessa cena do filme de terror, assim, umas gargalhadas. Eu falei, ih, caramba. Saí correndo com a televisão maluca. Stop. What the fuck? Stop! Answer the fucking phone. Hello? Hello? It didn't record it. I'm gonna fucking die. It just turned back on. It just turned back on, and I'm gonna turn it off. The fucking remote's right in front of me, Danielle. Answer. Okay. É só tirar da tomada. Tirar da tomada. Aí se ela funcionar, depois de tirar da tomada, aí sim, aí você sai You're on correndo. the phone with me. As imagens mostram a só isso, televisão mulher, pelo amor de desligando Deus, sozinha medrosa. de repente. Jessica liga o aparelho novamente, mas poucos segundos depois, a tela fica preta outra vez. E isso começa a acontecer repetidamente. Aos poucos, pensamentos perturbadores começam a tomar conta de sua mente. Seria algum tipo de aviso? Alguém estaria tentando entrar em contato com ela? Foi então que Jessica se lembrou de algo que sua mãe havia dito certa vez, em tom de brincadeira. Ela falou que, se coisas estranhas começassem a acontecer na casa depois de sua morte,
Isso significaria que os avós de Jessica estariam enviando algum sinal do céu. Na época, aquilo não parecia passar de uma brincadeira, mas agora já não tinha mais graça. Sem conseguir manter a calma, Jessica começa a chorar. Liga para seus familiares e passa a acreditar que sua mãe está tentando entrar em contato com ela do além. E cada vez que a televisão se desliga novamente, essa sensação fica ainda mais forte, até que o medo se torna insuportável. Jessica arruma suas coisas e decide deixar a casa, pois simplesmente não consegue mais permanecer ali. Mas a maior pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite? Talvez tudo não tenha passado de um defeito na televisão. TV velha. Um problema na TV é fonte velha, de dá pra ver que a TV é energia, velha. oscilações na rede elétrica, ou até mesmo um controle remoto com defeito. Ou talvez o próprio impacto do luto tenha influenciado a forma como Jessica interpretou o que estava acontecendo. Depois de perder alguém próximo, a mente humana muitas vezes tenta encontrar significado em simples coincidências, fazendo com que acontecimentos aleatórios sejam interpretados como sinais. TV velha. Fácil. Próximo. Ele estava fazendo uma transmissão ao vivo em um lugar cercado por histórias assustadoras, onde dizem que até os ponteiros dos relógios podem começar a girar ao contrário. Eita, E antes que aquela noite terminasse, algo bastante estranho aconteceria. Essa região coberta por floresta é conhecida como uma espécie de zona anômala. Segundo relatos locais, durante o século XIX, um meteorito teria atingido o vilarejo de Kutnitka, na Polônia, provocando a morte de centenas de pessoas. Mais de 200 anos se passaram e atualmente o lugar tem uma aparência completamente diferente. Existe uma lenda local que afirma que, todos os anos, no dia 11 de janeiro, as almas inquietas dos moradores que morreram no impacto retornam ao local onde perderam suas vidas e ficam vagando sem rumo pela região. Segundo a história, qualquer pessoa que visitar o lugar nessa data pode ter a chance de encontrar algum desses fantasmas. No dia 11 de janeiro de 2021, um criador de conteúdo decidiu fazer uma transmissão ao vivo diretamente do local. Durante a exploração, ele percorreu o desfiladeiro cercado pela floresta, caminhou pelas proximidades e registrou a paisagem enquanto também tirava algumas fotos. O momento mais estranho aconteceu quando seu relógio mecânico, de repente, começou a funcionar ao contrário. Depois que anoiteceu, ele ainda pretendia visitar alguns outros lugares antes de voltar para casa. Mas algo aconteceu sem que ele percebesse naquele momento. Em meio à escuridão, ele notou algum tipo de movimento ao longe. Ao se aproximar e observar atentamente as sombras, acabou se convencendo de que aquilo não passava de sua própria sombra. Porém, havia um detalhe que ele não percebeu. O quê? É o chupa-cabra. Não. Que medo. Vocês sabem o que é um chupa-cabra, galera? Vocês sabem o que é isso aí ou não? Comentem. Это жесть. Mais tarde, pessoas que Não vi nada. acompanhavam a Vocês transmissão viram ao uma coisa? vivo chamaram a atenção para algo muito estranho. Nas imagens parecia haver um Ah, par de eu vi pernas ali, fantasmagóricas vi, pendurado os em pezinhos uma ali. árvore. Eita. Mas no fim, a explicação era muito mais comum do que parecia. Posteriormente, o próprio criador revelou que aquilo era, na verdade, um adolescente da região que havia subido na árvore por Pelo curiosidade amor de Deus, que para fazendo acompanhar a transmissão ao vivo à distância. Daí? O mais surpreendente é que o criador não percebeu a presença dele naquele Caraca, o momento. pé era um ninja. E se tivesse percebido, provavelmente teria levado um grande susto. Eu também, né? Imagina. Apareceu do nada lá, o louco. Uma câmera de Meu campanha Deus! Ring instalada em uma casa em Fort Worth, no que é Texas, esse velho registrou louco? uma cena bastante incomum. Nas imagens, um Caraca. homem seminu aparece do lado de fora da residência segurando uma vara comprida e aparentemente conversando de forma bastante agitada com alguém que nunca aparece diante da câmera. Ele gesticula o tempo todo, como se realmente houvesse uma pessoa bem na sua frente. Mas a parte mais estranha acontece quando o homem começa a se afastar da câmera. Em determinado momento, seu corpo parece ficar parcialmente transparente,
É possível até mesmo enxergar através dele uma caminhonete Isso aí é a preta câmera estacionada logo atrás. bugando. Então, o que realmente aconteceu? Seria apenas uma falha da câmera, algum efeito incomum provocado pela iluminação ou algo muito mais misterioso. No final da gravação, o homem desaparece completamente do campo de visão, deixando muitas pessoas intrigadas com o que acabaram de assistir. Porém, como acontece com a maioria dos vídeos desse tipo, provavelmente existe uma explicação perfeitamente câmera, né? racional para o que foi registrado. Achei meio fraco, meio fraco. Neste vídeo, duas adolescentes decidiram se divertir em um playground infantil fechado depois que todas as outras pessoas haviam ido embora. Era tarde da noite e o restaurante onde ficava a área de brinquedos já estava fechado havia algum tempo. Sem ter muito o que fazer, as duas resolveram entrar na estrutura do playground e explorar o local. Mas enquanto se divertiam sem qualquer preocupação, a câmera acabou registrando algo realmente perturbador. I feel too big to do this. Mas também, cara, quem que vai fazer essas besteiras, mano? Isso me lembra aquele jogo lá, o Backroom, né? Tem uma fase que tem uns... Which way? um playground assim. I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all dark. Okay. You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like actual down here. This is literally for human hamsters. Tem uma criança falando? Oh my Você tá escutando? God, Você tá escutando, né? bashed in this window. Umas criancinhas falando bem no fundo. I feel like this is plastic. Some 12-year-old boy got pissed off when his mom said that he couldn't go out of it. Elas não estavam sozinhas? Por que tô ouvindo voz de criança? This is when I climbed. This is where I'm going. Okay, where are you? It shocked me, I knew it. It shocked me 3 times. Okay, where'd you go? What? Pronto. Durante a gravação, nenhuma das duas percebeu nada de estranho. A garota que segurava a câmera também não ouviu nenhum som incomum naquele momento. A única voz que ela esperava escutar era a de sua amiga que estava em outra parte da estrutura do playground. Porém, mais tarde, quando as duas foram rever as imagens, perceberam que o microfone da câmera havia captado uma outra voz. E o mais estranho é que ela parecia ser a voz de uma criança. Eu escutei, eu ouvi. This is literally... É impossível entender exatamente o que está sendo dito se é que realmente existe alguma palavra sendo pronunciada. O som lembra a fala baixa e indistinta de uma criança pequena. Por causa disso, Eu ouvi. muitas pessoas que assistiram à gravação começaram a especular que a câmera poderia ter registrado o fantasma de uma criança que, supostamente, nunca teria deixado aquele playground. E se isso fosse verdade, fica a dúvida sobre o que mais poderia acontecer naquele lugar durante a madrugada, quando não há ninguém por perto. Seja lá o que tenha sido captado naquela gravação, nunca surgiu uma explicação definitiva. As duas garotas admitiram que a experiência realmente as deixou assustadas. Porém, como acontece com a maioria dos vídeos desse tipo, provavelmente existe uma explicação perfeitamente racional para o que aconteceu. Acho que uma gravação antiga, não sei, uma câmera, sei lá. Uma jovem chamada Brianna publicou um vídeo perturbador em sua conta no TikTok chamada Bri Dive. A maior parte do conteúdo que ela publica gira em torno de seu passatempo favorito: o mergulho livre nas águas cristalinas e paradisíacas da costa da Flórida. Deve dar medo, Normalmente né? não há Sim. nada de Alguém estranho já em mergulhou seus aí? vídeos, com exceção de um deles. Certo dia, Brianna saiu para o que deveria ser apenas mais um mergulho comum, mas enquanto estava na água, acabou registrando algo realmente perturbador. As pessoas gritando. Então, foi isso que eu falo pra vocês, tá, galera? Coloca fone de ouvido, que vocês conseguem escutar uma coisa
a mais, assim, um som a mais. E sem contar que fone de ouvido a gente dá... a gente fica com uma imersão melhor, né? Fica mais legal. Ela tá assustada, pra ver que ela tá assustada. Enquanto mergulhava, Brianna de repente começa a entrar em pânico. Gritos altos e assustadores podem ser ouvidos debaixo d'água, como se alguém estivesse desesperadamente pedindo ajuda. Visivelmente abalada, ela rapidamente volta à superfície, tentando entender o que acabou de escutar. Depois de esperar por alguns instantes, Brianna decide mergulhar novamente, determinada a descobrir de onde aqueles sons estavam vindo. Mas dessa vez não havia som algum. Confusa e incomodada com o que havia acontecido, Brianna decide publicar a estranha gravação no TikTok. Como era de se esperar, muitas pessoas começaram a acusá-la de ter adicionado os sons posteriormente para tornar o vídeo mais assustador. Em resposta às acusações, ela publicou uma nova gravação. Dessa vez, mostrou as imagens brutas e sem edição, retiradas diretamente de sua GoPro. People are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use the case. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear. Por que ela tá gravando quando tá dirigindo? Não entendi isso. Dá pra ela parar o carro? Não entendi. Na gravação original, Brianna aparece nadando entre destroços que parecem fazer parte de um naufrágio. Alguns seguidores acreditam que ela possa ter registrado os últimos e assustadores gritos de alguém que morreu naquele naufrágio. Seja algo paranormal ou não, uma coisa é certa: aqueles gritos vindos das profundezas são extremamente perturbadores. E aí, galera, qual caso vocês gostaram mais? Eu gostei mais daquela mulher que o rapaz entrou na casa, que lá foi louco. O restante foi mais tranquilinho aí, beleza? Se você está gostando desse tipo de vídeo, comenta aí, tá? Curta nossos vídeos, compartilha, assina o canal. Pelo amor de Deus, por favor. Quero bater a meta de 300 inscritos até o final do mês de agosto. Estamos com 282 até o momento, né? TikTok estamos quase batendo 1000 inscritos, né? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, por favor, nos ajude a crescer ainda mais, beleza? Valeu, um forte abraço e até mais!